Esses dias eu recebi umas dúvidas de uma amiga a respeito de um concurso para professor, uma seleção, enfim, para professor substituto, que tinha uma questão muito abrangente. E aí eu pensei, como é que eu posso ajudar essa galera, né, tipo, que vai fazer essa prova, enfim, a montar a sua prova, sua aula didática, né? Então eu decidi fazer esse vídeo explicando um pouquinho o que eu uso, né, para montar as minhas aulas, que eu chamo de fio condutor, que é uma história, um objeto, uma imagem, uma coisa que eu conto para me aproximar um pouco mais daquela realidade das pessoas que estão tendo a aula e conseguir tirar vários assuntos desse mesmo lugar. Então fica até o final que eu ainda vou dar uma dica bônus. Olá, bem-vinda, bem-vindo. Eu sou a Sara Nina, você está no Ortografismos. Primeiro, é muito bom rever vocês, né? Feliz Ano Novo, feliz 2021. Tomara que seja melhor, né? E eu estou retomando aqui o canal, as aulas aqui no YouTube. E estou muito feliz com essa retomada. É um projeto que me exige muito tempo, ortografismos, mas que também é uma grande paixão, né? Dar aulas, enfim. Então, eu realmente quero fazer isso. Estou agradecendo também todos os feedbacks que eu tive em 2020, todos os retornos, enfim, de pessoas que falaram que eu ajudei em alguma prova, que eu ajudei na pós-graduação. Muito obrigada, porque eu também me senti muito inspirada, muito ajudada por vocês. Eu decidi fazer algumas mudanças aqui no canal. A primeira é de que eu vou gravar vídeos ensinando mesmo, com a questão de professoras de artes, enfim, e as minhas técnicas, os meus hacks, né, minhas dicas a respeito da sala de aula em si, principalmente da sala de aula do professor, da professora de artes. E aproveite para indicar esse vídeo para suas amigas, para os seus amigos que trabalhem na área, ou que se interessem por educação, por arte, enfim, que eu acho que essas dicas, principalmente as dicas de sala de aula, elas me ajudaram como professora no âmbito geral, independente, inclusive, do nível de escolaridade no qual eu estava lecionando. Volta à questão das aulas, né, dos feedbacks de vocês, enfim, tem uma coisa que muitos de vocês me procuram com relação ao concurso ou cachorro, obrigada. Então, a prova em questão, que a minha amiga tinha dúvidas, era com relação à seleção simplificada de professor substituto do Instituto Federal do Ceará. A seleção é para professor ou professora da área de História, sendo que a vaga preste atenção, História Geral, História do Brasil, História do Ceará e História da Arte. A mesma pessoa, ok? Então, ela me passou o tema sorteado para a prova didática. História geral da arte na Antiguidade Clássica e na Idade Média. Arte no Renascimento ao Modernismo. Arte contemporânea. História da arte no Brasil. As classificações de História da arte clássica, passando por Renascimento, Idade Média, Renascimento e arte contemporânea, ela está falando de uma história da arte muito eurocêntrica, certo? Então, o desvio que ela dá, por isso que ela precisa dizer, né, que tem que ter história da arte no Brasil, porque senão você se prende completamente à Europa. É um tema muito abrangente, você vai falar de história da arte no geral, da Antiguidade Clássica, arte contemporânea, passando por todos os ismos do modernismo, por todas as questões da Idade Média, por todas as coisas do Renascimento, e com foco, também tem que passar um pouco do foco para o Brasil. Se você já deu aula, massa, você tem alguma noção de como isso acontece. Se você não deu aula, fica aqui no canal, se inscreve, ativa seu sininho, que aqui eu dou algumas dicas também com relação a isso. O que eu faria, certo? Essa cadeira tá mexendo muito. O que eu faria? Bom, eu teria principalmente um fio condutor, certo? O que eu chamo de fio condutor? Vai ser um assunto que vai permear toda a sua aula. Exemplo disso, quando eu fui fazer o concurso da Univasf, da Universidade Federal do Vale do Rio São Francisco, acho que é assim, enfim, da Univasf,
A minha prova didática, ela foi com uma nota muito alta, assim, e uma das coisas que eu fiz questão que tivesse era com relação ao recorte regional. Eu lembro que o tema era arte e educação ambiental, propostas dialéticas no ensino de artes. Ok, então ele já me dá no tema o que ele espera de mim. Então eu preciso ter propostas dialéticas no ensino de arte, ok? E eu preciso falar sobre arte ambiental. Então eu poderia, num recorte muito amplo, certo? Pegar, além de artes gigantes, assim, tipo, falar de artistas que trabalham com natureza, com as questões ambientais e tal. Mas olha só onde eu estou, na Universidade do Vale do Rio São Francisco. Ou seja, uma universidade construída dentro de uma grande questão ambiental para o nosso país e, quiçá, para o mundo, né? Então, o que eu peguei? Meu fio condutor vai ser o Rio São Francisco. Então, é a partir dele que eu vou falar de imagens, é a partir dele que eu vou falar como é que o ambiental impacta diretamente em nós, né? Sara, isso quer dizer que eu não vou dar exemplo de artistas internacionais? Não. Eu não estou falando disso. Eu estou dizendo que você vai dar esses exemplos a partir da questão do Rio São Francisco. Um bom exemplo, eu posso começar a dizer, não, nós aqui temos o Rio São Francisco, enfim, não sei o quê, e nós temos pessoas que fizeram tais obras de arte, e eu vou entrar na lei de arte, eu vou entrar nos impactos ambientais e vou retornar ao Rio São Francisco, porque ele vai permear toda a minha aula, ele é o meu fio condutor. Duas perguntas para você ter sempre em mente quando você vai fazer sua prova didática. Onde é essa prova didática? No caso, é o Instituto Federal do Ceará. Então, eu tenho uma questão de que, em algum momento, eu vou ter que privilegiar essa questão de ser no Ceará, né? Afinal, ok, eu estou dando aula de História do Brasil, eu estou dando aula de História do Brasil no Ceará, então eu preciso inserir no contexto que estão os meus aprendentes, as minhas aprendentes. Beleza. Outra coisa, para quem você vai dar aula? Ele fornece uma espécie de mapa para que você monte o seu planejamento. Ele já dá, você vai ter que entregar o plano da sua aula e ele já dá especificamente o que ele pede no planejamento. E dentro desse arquivo do planejamento, ele diz que o nível é para graduação. Ok, então eu já sei que eu vou dar aula para graduação para alunos do Instituto Federal do Ceará, então eu tenho que focar nessas duas coisas. O que a graduação exige de mim? A graduação exige pesquisa, certo? Então, exige um certo aprofundamento em alguns temas. Então, isso é importante de ter em mente também. Então, eu costumo começar a aula com uma pergunta norteadora. Por quê? Porque eu entendo que a aula da graduação, ela é uma pesquisa, certo? A graduação está lá para formar pesquisadores, para formar profissionais. Então, assim, entendendo isso, eu preciso ter uma pergunta, né? Uma pergunta norteadora que me faça, uma pergunta não é nem norteadora, uma pergunta de partida, né? Para que eu comece a minha aula com questionamento, instigando os meus alunos e as minhas alunas, estudantes, só estudantes, instigando os estudantes, as estudantes, para que eles possam pesquisar sobre o tema. Ok, mas tendo um tema tão amplo, Sara, como é que eu faço para me focar, para ter um fio condutor? Beleza, eu quero uma coisa que perpasse, certo? Ceará, Brasil, arte no geral, América Latina, enfim, tem vários temas. Exemplo, eu posso ter uma aula, por exemplo, sobre ativismo criativo, sobre arte política. Como é que eu vou pegar isso? Exemplo, lá na Rússia, na Revolução Russa, a importância das imagens para a Revolução Russa, do surgimento do concretismo russo. E aí, de onde vem, quais os seus desdobramentos? Muralismo no México, a arte contemporânea na política, dentro da América Latina, o grupo da Arte Calerreiro, dentro do Ceará, do Brasil, o coletivo Aparecidos Políticos. Então, assim, eu entendo que eu tenho um tema, né, que no meu caso que eu coloquei arte política, e esse tema ele vai me dar uma gama de coisas a serem pesquisadas e que podem sim falar com esses diferentes períodos. Esse tema eu vou abordar diferentes conteúdos, política,
artes visuais, intervenção urbana, concretismo, história da arte europeia, do leste europeu também, para dar aquela saidinha, né, do eurocentrismo. Eu tenho um tema que vai permear essa minha pergunta, essas minhas pesquisas, enfim, e a minha aula. E eu vou conduzir esse tema, né, esse conteúdo todo que eu vou dar, enfim, com alguma coisa que te desperte, né, essa vontade de aprender sobre aquele assunto. Nesse caso, eu sugeri aqui alguns temas especificamente para essa prova, mas, gente, eu já saí um pouco, eu já entrei no questão da arte política sem nem ter planejado aqui, meu planejamento não está, sem nem ter planejado falar sobre isso. Exemplo 1, né? Museu do Ceará e a sua importância para preservar e contar a história da arte no Brasil. E aí, a partir disso, eu vou enganchar com o modernismo e dizer como o modernismo surgiu no Brasil, como ele tem muitas raízes também nas questões do modernismo do Ceará, enfim, como é que foi isso, e seus desdobramentos, enfim. Posso usar como isso a questão do Museu do Ceará, as obras que estão no Museu do Ceará. Ok? Fio condutor, tema... modernismo no Brasil, ou simplesmente modernismo no Brasil e no mundo, enfim. Eu coloquei aqui por exemplo, que seria o de Art Nouveau, porque eu sou de Fortaleza, né? Em Fortaleza a gente tem muitos exemplos de Art Nouveau. E aí eu coloquei aqui que o tema seria Art Nouveau, quais as influências, as questões dos resquícios e desdobramentos da Art Nouveau no Brasil, especificamente na Belle Époque de Fortaleza. Então, a partir daí, né, já tem um tema, tem uma pergunta, vou ter uma pergunta. Como é que a Art Nouveau influenciou a arquitetura brasileira? Ou o que foi a Belle Époque no Brasil? Quais as influências da arte em França e Brasil, né, que já tem até festival, França e Brasil, enfim. E aí o meu fio condutor vai ser Art Nouveau no Brasil, especificamente em Fortaleza. Então, eu vou partir desses monumentos, dessas coisas, para conversar um pouco sobre esse estilo. Então quer dizer que eu posso me prender a um estilo? Pode. Entenda, você não vai dar aula sobre tudo isso. É impossível. Qual é o ponto mais importante, certo? É que você vai, vou até me aproximar aqui, é que você vai escolher um assunto que mostre que você sabe dar aula. Que você sabe dar aula para esse nível, que você sabe dar aula para essas pessoas nesse recorte social e geográfico, que você sabe dar aula desse assunto em qualquer tempo e época, enfim, sabe? Você não vai falar geralzão, na antiguidade clássica, na Grécia, não sei o quê. Não, cara, eu tô falando de ter um tema específico para que você não se perca tanto nisso. Uma outra coisa, eu falei da Grécia agora, você pode falar, por exemplo, arte do corpo, né? Como é que o corpo tá desde a antiguidade clássica, né? Como é que ele é representado, enfim, até a contemporaneidade, como é que é esse corpo no Brasil, por exemplo, como é que é a nossa relação com o corpo. É muito amplo. Então fecha um pouquinho mais, o corpo da mulher. Amplo demais, clichê demais. Fecha mais, o corpo da pessoa com deficiência, da mulher com deficiência. Eu tenho um artigo sobre isso. Então, com relação, é isso que a prova didática quer de você. E agora vamos para o nosso bônus. Eu vou colocar aqui na tela, né, o exemplo do IF para o seu plano de aula, né? O IF usa esse mesmo plano há muito tempo. Eu era estagiária na primeira graduação, era esse plano de aula, certo? Tem algum problema com isso? Não necessariamente. E eu acho ele, inclusive, muito bom. Porque ele tem uma parte, que é essa que eu vou mostrar no bônus, que eu gosto bastante como educadora. Vocês estão vendo aqui na tela, né, que ele é um plano de aula padrão, e ele vai pedir para você identificar sua sub-área, que é a área do concurso, o tema, que no caso, se imagina que a gente vai fazer sobre Art Nouveau, eu vou colocar o meu tema Art Nouveau, aula em nível de graduação, isso já tem colocado aqui no plano. E aí ele vai colocar objetivos, conteúdo programático, recursos. Ok. E nada disso está falando sobre fio condutor, Sara? Não, nada. Essa é dica minha, certo? Para que você saiba preencher os seus objetivos, o seu conteúdo programático.
Enfim, os seus recursos é aquilo que você vai utilizar na sala de aula e, por experiência própria, gente, usa o mínimo possível. Tecnologia é massa, é por isso que eu tô falando com vocês. Mas, ó, falha, esse negócio falha, dá erro, é feito para dar errado, entendeu? Então, assim, se você tem acesso a um quadro, se você tem as suas próprias imagens, leva seu quadro, leva suas imagens e é isso. Ah, mas eles vão disponibilizar um projetor. Ok, massa, prepare seus slides, mas tenha sempre seu plano B. Voltando à imagem, aí vai pedir, né, seus procedimentos, introdução, desenvolvimento e conclusão da aula. Isso eu acho muito legal nesse plano de aula, que a introdução, para mim, é essa pergunta, né, essa pergunta de partida da aula. O seu desenvolvimento é a aula em si, enfim, entendendo questões teóricas e práticas. E a sua conclusão, sendo uma aula a nível de graduação, então eu diria que a sua conclusão ela tem que gerar uma pesquisa. Então você não pode terminar com tudo fechadinho, não tem dúvidas. Não, você vai dar uma questão para a próxima aula. Voltando, eis a parte que eu mais gosto, avaliação de aprendizagem. Avaliação de aprendizagem, certo? Toda aula no IF tem essa avaliação de aprendizagem. Por quê? Porque você entende que é uma avaliação contínua. Se você tinha objetivos lá em cima no seu plano de aula, você tem que avaliar no final se eles foram atingidos. Lembrando que os objetivos são sempre dos estudantes, certo? Não é apresentar a Art Nouveau para os estudantes. Ensinar, compreender a Art Nouveau e sua influência na arquitetura brasileira. Isso é um objetivo. Eu gostaria que vocês deixassem comentários com relação a isso. Eu sei que foi muito rápido, é um tipo de plano de aula, um hacks que eu costumo usar nas minhas aulas. Não tem tudo, certo? Mas é assim que eu monto uma aula, é assim que eu planejo ela. E eu gostaria de ajudar quem eu posso, né, para fazer essas provas didáticas, enfim, e também a montar a sua aula no seu dia a dia. Se você gostou, se você tem críticas, sugestões, deixa aqui embaixo nos comentários, conversa comigo, manda direct lá no Instagram, tô sempre por lá mostrando outras novidades, enfim. E lá eu posto dicas de arte e educação, indicações de livros, de filmes, tem live toda quinta-feira às 5 horas da tarde, com convidados, né, pra gente trocar ideias sobre o ensino de arte. Tem lives de estudo todo sábado, também às 5 da tarde, e as videoaulas aqui nas terças-feiras. E me mostra também como é que se você tem dúvidas quanto à aplicação disso, né? Principalmente com relação ao fio condutor. Eu sei, como eu disse, foi muito amplo, mas eu precisava mostrar tudo isso para que vocês entendessem como é que se dá essa relação que permeia toda a aula, né? Que é o que conduz a aula. Muito obrigada por ter assistido até aqui e até o próximo vídeo.